Olha, amor, não é difícil. Vamos lá. A gente tem que primeiro analisar a viga, né? Analisar como é que ela tá. Tem aqui um carregamento distribuído retangular, uma força pontual e um carregamento distribuído triangular, né? E os apoios. Beleza. Fazer o cálculo das reações e as cargas, tudo você já sabe, né? Então, vamos partir do ponto que você já tem todos os dados de todas as forças que tem na viga, né? Já calculou reação e tudo mais. Aí a gente parte para os diagramas, né? Primeiro, a gente tem que saber que tem 3 diagramas: de esforço normal, de esforço cortante e de momento fletor, aqui desse da direita. O de esforço normal, ele vai analisar as cargas que estão em X. O de esforço cortante, as cargas, né, as forças que estão em Y. E o de momento fletor são os momentos aplicados na viga. O de esforço normal, como eu falei, a gente vai analisar as forças que estão em X. Então, a gente analisa aqui, por exemplo, nesse exemplo, a gente tem aqui a força de A, a gente tem, no caso, tem uma carga aqui de 100 kN, e aí, como resposta, a gente vai ter essa reação de B, desse outro lado. Então, por exemplo, a gente está aqui. A gente assumiu que o lado direito é o positivo. Aí tem aqui, reação em A, para o lado esquerdo tem 100 kN. Então, bem aqui no gráfico, ele está negativo. Só que no caso do esforço normal, a gente pega e coloca ele com o sinal invertido, porque aqui a gente está fazendo pelo método mais simples. O jeito certo seria fazer com o método de seções. Aí, com o método de seções, esse valor realmente fica positivo ao invés de negativo. Mas, enfim, o básico que precisa saber agora, por hora, é que no esforço normal, o valor que a gente pega aqui vem invertido. Então, se esse valor de 100 kN estivesse aqui para a direita, ele ia vir aqui para o gráfico negativo, para baixo. Mas como ele está negativo, ele está vindo para a esquerda, então a gente vem para o gráfico com ele positivo. Então, a gente está aqui no ponto A, sobe 100 kN, ele está negativo, mas aqui para o gráfico ele vem positivo. E aí, ao longo de toda a viga, não tem outra força em X, só aqui no final do ponto B. Então, ele vem até no final do ponto B, onde ele está na direção oposta. Então, ele vem e desce para o ponto B para ficar zerado. Depois disso, a gente vem para o esforço cortante, que nem eu falei, são as forças em Y. Aí, esse daqui, ele é as forças em Y, né? Então, aqui, nesse daqui, não inverte sinal, vem normal. Então, a gente vai analisar as forças que estão em Y. As forças que estão em Y na viga, a gente tem o apoio em A, tem essa carga aqui, essa e a reação do ponto B. Então, vamos começar da esquerda, né? Do ponto A. Tem a reação em A. RA, a gente descobriu aqui, né? O F de YA é 415 kN. Então, a gente começa aqui o gráfico subindo 415 kN. Tá aqui. Aí, no comecinho da viga, a gente tem o que? A gente tem uma carga distribuída. Essa carga distribuída, ela é uma linha reta aqui em cima, não é? Então, aqui no gráfico, a gente integra ela. E aí, quando integra, ela vira uma linha inclinada. Tá entendendo? Então, o que a gente faz? Aqui no começo, tá aqui com 415, né? Que é a reação do ponto A. Beleza. Aí, a gente vai calcular a área dessa figura, dessa carga distribuída. No caso aqui, ela tem uma área de... Quanto é aqui? Acho que é 400 kN. Não estou enxergando muito bem, mas eu acho que é 400. 400 kN. A gente estava em 415. Estava em 415. E aí, essa área dessa figura é de 400 kN, ou seja, para baixo, né? Então, a gente estava no ponto 415 e vai ter que descer 400 kN, que é a área dessa figura. Então, a gente estava em 415. E aí, no final da carga distribuída, que é nesse ponto aqui, ele tem que estar em 15. Então, a gente pega e marca o pontinho aqui de 15 kN e vai traçar a linha inclinada. Tá entendendo? Aí, aqui, nesse trecho aqui, ó, não tem nada, tá vendo? Como não tem nada, no gráfico, ele vem reto, ó. Porque não tem nenhuma carga nesse trecho, né? Então, a linha vem reta. Chegando aqui nesse ponto, tem uma carga de 200 kN. A gente estava em 15 kN. 15 kN menos 200, a gente pega e vai descer, vai até 185 kN, no caso menos 185, né? Aí pronto. A partir desse ponto aqui, dessa força pontual, ele vem andando mais um pouquinho sem ter nada. Por isso que aqui, ó, essa linhazinha aqui, ó, ela é reta, porque não tem nada nesse trechinho aqui. Aí chega bem aqui, ele começa esse carregamento distribuído triangular. O que é que acontece? Aí a gente vai ter que de novo calcular a área dessa figura. Só que aqui, lembra daquele detalhe, a gente pega e integra a área dessa figura. Essa figura, ela é um triângulo, né? E no caso aqui em cima,
ela vai vir com uma linha inclinada. Quando a gente integra, o que é que ela vira? Vira uma parábola de primeiro grau. Então aqui vai ser uma linha inclinada, né? Que vai ser a linha de uma parábola. No gráfico, na viga, ela está com uma linha inclinada para cima, positiva. Então no gráfico ela vai vir como uma linha inclinada negativa. Tá vendo aqui, ó, que ela vem inclinada para baixo no sentido dos números negativos? É porque a gente integra e ela troca o sinal. Então, cadê? A linha continua reta, vem até menos 185. Aí a gente pega e calcula a área dessa figura. Eu não vou saber aqui de cabeça quanto deu aqui nessa explicação, né? Mas depois eu vou fazer uma que vai explicar melhor. Mas, enfim, calcula a área. Essa área está para baixo. Então, a gente estava no ponto menos 185 e vai descer até essa área 335. Que, no caso, vai dar o valor final aqui tem que dar exatamente o valor da reação B. Porque ele vai chegar nesse ponto e vai subir até zerar. Entendeu? Pronto. Aí, a partir do gráfico de esforço cortante, a gente vai vir para o de momento fletor. Só que o que acontece? O de momento fletor, a gente não vai analisar a viga. Quer dizer, a gente vai também analisar a viga, mas a gente vai olhar principalmente para esse gráfico aqui, que é o de esforço cortante. Porque o que é que vai acontecer? Para traçar o de momento fletor, a gente tem que calcular as áreas do gráfico de esforço cortante. Então, o que acontece? A gente vai separar esse gráfico de esforço cortante em áreas. Então, por exemplo, bem aqui, ó, nesse triângulo, nesse trapézio, no caso aqui, né, ó, bem aqui, ó, tem um trapézio, tá vendo? Então a gente calcula a área desse trapézio para colocar a primeira área aqui do esforço do momento fletor, né? Que no caso é essa área daqui. A gente calcula essa área aqui, é uma área positiva. O que é que acontece? No gráfico do momento fletor, os valores positivos eles ficam embaixo da linha. Então aqui para baixo é positivo e para cima é negativo. Essa área está no sentido positivo do esforço cortante, não é? Então a gente calcula a área dessa figura e joga para cá. Aqui é uma linha inclinada, então aqui vai vir uma parábola. Essa linha inclinada está no sentido negativo, então aqui a parábola vai ficar com a concavidade para cima, porque ela está na direção dos números negativos, que são aqui em cima do gráfico do momento fletor. Tá entendendo? Pronto, passou essa figura, a gente vai para a próxima figura, que é um retângulo. Retângulozinho normal, base vezes altura, né? Calculou essa área, ela também está no sentido positivo no gráfico do esforço cortante. Então ela vem para o momento fletor como essa área aqui, ó. No caso é essa área aqui. Aqui, como ela é uma linha reta, ela vai vir para o gráfico do momento fletor como uma linha inclinada. Como é uma reta positiva, então a gente estava aqui nesse ponto de 860 kN. Aí a gente vai calcular a área dessa figura aqui, como ela está positiva, a gente soma. Então vai pegar 860 mais a área dessa figura e vai vir para 890. Aqui é uma linha reta, aqui vai virar uma reta inclinada. Aí, de novo, segue esse outro pedacinho aqui, que é esse outro retângulo, base vezes altura. Só que ele está no sentido negativo. Então, a gente está aqui em 890 e vai subtrair, vai diminuir a área desse retângulo, base vezes altura. A gente encontra a área dele e subtrai de 890. A gente vem para 705 kN. Beleza. Aí agora, a gente vai ter que calcular a área dessa outra figura aqui. Como ela tem uma parábola, a gente teria que integrar esse valor. Só que aqui, a gente tem que lembrar que sempre os gráficos eles começam em zero e eles terminam em zero. Então, por exemplo, aqui, bem aqui, ó, no caso, a gente meio que encontrou, a gente chegou nesse ponto aqui, que é esse ponto aqui, né? No gráfico do momento fletor. E depois desse ponto aqui, não tem mais nenhum. Ele chega aqui e vai para zero, termina o gráfico. Então, aqui a gente não precisa calcular a área dessa figura, que aqui a gente teria que integrar. Mas aí, nesse exemplo aqui, não precisa, né? A gente só joga aqui para zero.